filosofia, mais uma filosofia de vida, né? Desde o início lá do século XVIII, né? Nós temos essa ideia de que é mais uma filosofia de vida. Importante é que alguns temas eles surgem assim através da pergunta feita durante um encontro como esse que nós estamos fazendo, em função da curiosidade, né? Por exemplo, ontem eu tive uma pergunta interessante, baseado na lei 15.270, que é a lei que trata aí do novo formato do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, que é um tributo, uma espécie de imposto prevista lá no artigo 153, inciso 3º, da Constituição Federal. Então veja que nós temos aí na lei 15.270 uma isenção para quem ganha até 5 salários mínimos, né? Até 7.350 tem algumas regalias aí, e tem uma cobrança aí de 10% sobre a renda daqueles que ganham aí mais de R$ 1 milhão. Então essa lei, a sugestão do colega era exatamente no sentido de que deveria ser melhor aproveitado o ensejo dessa lei para trazer aí um benefício, por exemplo, já que ela lida aí para melhorar a situação do povo, né? Já que ela tem uma ideia de melhorar, pelo menos uma ideia imediata de melhorar a situação do povo, trazer um benefício para certas categorias. Por exemplo, uma pessoa que já tem aí uma aposentadoria, né? Tenha trabalhado a vida inteira, esteja aposentado do governo, ou militar, ou na verdade qualquer atividade que tenha gerado aí o direito à aposentadoria, essa pessoa, quando tivesse aí a oportunidade de trabalhar uma segunda vez, ou seja, depois de aposentado, a lei poderia isentá-la também, né? Já que vamos dizer que uma pessoa é um militar, né? E o militar vai dar aula, vai ser professor de uma universidade particular. E aí vai ganhar aí quase menos de R$ 5 mil. Digamos que ele tenha poucas disciplinas, ele vai ganhar aí menos de R$ 5 mil. Essa segunda renda, né, deveria então estar nessa isenção também. Mas não é o que acontece, né? Na verdade, soma tudo pelo CPF e a pessoa acaba recolhendo aí 27,5%, em função de tudo, né? Ou seja, sobre o montante. Isso traz um prejuízo danado, leva pessoas a desistirem de ficarem aí à disposição da sociedade, né? Colaborando com a sociedade através da ministração de aulas. Então vejo que se fosse a primeira, desconta o imposto sobre a renda da primeira renda, né, que é uma renda, digamos, considerável. Aí na segunda renda, que seria essa oferida por exemplo, numa função específica, ministrar aula, dar aula, né, seria então, levaria-se em consideração esse limite aí de R$ 5 mil, previsto na lei 15.270, de 2025. Aí seria bom, né? Então seria uma oportunidade para realmente, né, trazer benefício para a sociedade, porque bons valores desistem da cátedra em função exatamente dessa dificuldade, essa dificuldade grande que tem-se todo ano, porque no ano seguinte veio a declaração, aí a restituição ou não, na verdade o pagamento, o recolhimento, e acaba que a pessoa devolve tudo que recebeu em função desses valores, né? Pelo montante e não especificamente. Então deveria ser uma pessoa que tem aí 3, 4 vínculos, né? Trabalha em 3, 4 faculdades, etc. Ela deveria ser considerada pelo vínculo, ou seja, na faculdade que ela ganha menos de 5 mil, isso no exemplo que eu dei, logicamente, ela seria isenta. Na que ela ganha mais de 5 mil, ela entraria na outra faixa aí, até 7.350, acima disso também outra faixa, né? Então seria muito viável, muito mais fácil de conseguir os bons valores que viessem inserir aí o quadro daqueles que realmente colaboram com a sociedade, né? Então eu acho que perderam a oportunidade aí nessa prática do artigo 59 da Constituição Federal, no processo legislativo,
em relação a essa lei 15.270 de 2025, né? Outra questão também é a questão do que está sendo muito discutido na imprensa, como o Brasil trata-se hoje, né? Sempre foi, mas hoje está mais, um verdadeiro leviatã assistencialista, né? Bolsa tudo, né? Bolsa tudo para quem não trabalha e bolsa nada para quem trabalha. Na verdade, nós temos a lei 14.601 de 2023, que trata do Bolsa Família, que poderia aí ser incrementada, né? Ou seja, que viesse um projeto de lei que dissesse, não, vamos fazer o seguinte, quem ganha Bolsa Família não vai votar mais, né? Não precisa votar, não vota. Então, aí eu queria ver como é que funciona, porque as pessoas, a maioria das pessoas hoje não querem mais trabalhar. O trabalho hoje, não sei se é direito ou é dever, está lá no artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, não traz mais o benefício necessário para a sobrevivência, né? Então as pessoas preferem ficar aí no Bolsa Família, o Bolsa Minha Casa Minha Vida, etc., do que buscar aí a Minha Casa Minha Vida da lei 14.620, né? Então vejo que nós temos aí essa questão importante, né? Quem ganha Bolsa Família, quem ganha benefícios do governo, não poderia votar, porque a alegação é sempre a mesma, né? A lei 9.840 lá de 94, essa lei, né? A lei que trouxe aí, que introduziu o artigo 41A na lei 9.504 de 97, a chamada compra de votos, né? Então é importante que tenhamos aí algumas ideias nesse sentido. Uma ideia seria essa, aliás, duas ideias importantes, né? Isentar os professores aí, outras carreiras, que já sejam aposentados, né? Isentar nessa segunda atividade, né? E também a questão de não votação por parte daqueles que recebem as bolsas, né? Principalmente o Bolsa Família, né? Temos também outra questão importante, né? O IPTU, vale dizer, não compõe a chamada reforma tributária, né, lá de 2023, a emenda constitucional 132 de 2023 não trouxe o IPTU, né, não movimentou o IPTU, assim como a lei complementar 214 também de 2025, que incrementou aí, na verdade, regulamentou os novos tributos, né, a CBS lá do artigo 195, inciso 5º da Constituição Federal, o IBS lá do artigo 156A, também da Constituição Federal, o imposto seletivo do artigo 153, inciso 8º, né, que começarão agora a serem aí colocados no mercado, como se diz, substituído, né, o IBS, que é o imposto sobre bens e serviços, né, vai substituir aí o ICMS, que hoje está lá no artigo 155, inciso 2º da Constituição Federal, regulado pela Lei Complementar número 87, né? O ISSQN, né? Que é o imposto de competência do município, lá do artigo 156, inciso 3º, regulado pela Lei Complementar 116 de 93, e assim, né? Então esses dois impostos serão substituídos pela IBS, né? E a CBS, que a contribuição sobre bens e serviços, que é federal, né, vai substituir aí o PIS, né, da Lei Complementar número 7, né, da Lei Complementar número 70 é a COFINS. Então, o PIS e a COFINS serão substituídos pela CBS e, gradativamente, o IPI, que é um imposto, né, lá do artigo 153, inciso 3º da Constituição Federal. Então, veja que nós teremos aí uma nova organização tributária a partir dessa emenda constitucional número 132 de 2023. Interessante isso, porque o IPTU hoje ele está previsto lá no artigo 156, inciso 1º, né? Artigo 156, inciso 1º da Constituição Federal, também é previsto no artigo 144, inciso 1º da Constituição do Estado do Acre, e lá no artigo 6º da Lei Complementar 1508 de 2003, né? 1508 de 2003, que é o Código Tributário Municipal aqui da cidade de Rio Branco. Então, lá no artigo 156, inciso 1º, nós temos o IPTU, né? Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, lá do artigo 30 da Lei 5.172 de 66, 5.172 de 66,
que o nosso Código Tributário Nacional é de 66, né? 66, né, é verdade? Então nós temos aí análise lá no Código Tributário dos aspectos qualitativos e quantitativos, né? Sendo os qualitativos aí o sujeito ativo, né, como prevê o artigo 119, como o sujeito passivo, como pode ser o artigo 121 também do CTN, aí dada a importância é o artigo 123, né? Cuidado com o artigo 123 que define aí quem é o sujeito passivo do IPTU, tem aqueles contratos de locação lá da Lei 8.245 de 91, mas tem que cuidar aí com a atribuição de quem vai pagar ou quem não vai pagar o IPTU, como prevê o artigo 123 da Lei 5.172 de 66. Assim como temos também os aspectos, o fato gerador, além do sujeito ativo, do sujeito passivo, temos o fato gerador, lá no artigo 116, né? A consumação do fato gerador, no artigo 116 da própria Lei 5.172 de 66. Além dos aspectos qualitativos, temos os quantitativos, né? A base de cálculo, o valor, né? O base de cálculo pode ser o valor, e também as alíquotas. As alíquotas são importantes também, temos que saber aí, temos que saber as alíquotas para que sejam aplicadas sobre a base de cálculo, para que se apure o quanto debitor, né? Quanto deve pagar aí de cada imposto. Então, esses são os aspectos qualitativos e quantitativos do IPTU, né? E hoje em conversa aí, que até me surgiu aqui uma lembrança, né? Hoje em conversa com alguns amigos, me falaram sobre o pagamento do IPTU, se quem não paga o IPTU, na verdade, temos uma série de imunidades tributárias, por exemplo, o artigo 150, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal, diz que as instituições públicas não recolhem, né, não podem ser cobradas por outras instituições públicas. Então nós temos aí, por exemplo, a Polícia Federal, aquele prédio da Polícia Federal, não paga, certamente não recolhe IPTU, porque a Prefeitura não pode cobrar, né? Isso é uma imunidade prevista no artigo 156, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal. Então, o Exército Brasileiro, a Polícia Militar, o INSS, etc., não recolhem aí o IPTU em função